Olá, seja bem-vindo aos vídeos de treinamento da plataforma YouMoveMe. O objetivo deste material é repassar o conhecimento necessário para você criar novas soluções ou customizar aquelas que já estão em operação na sua empresa ou em seus clientes. Este é o primeiro de uma série de vídeos, e o objetivo deste aqui é explicar e demonstrar conceitos e estruturas fundamentais presentes em todas as aplicações YouMoveMe. Primeiro precisamos compreender o que é uma solução YouMoveMe. Basicamente, cada solução é composta pelo app e pelo YouMoveMe Center. O app, claro, é o aplicativo que será utilizado pelas pessoas que estão em campo, em seus celulares ou tablets. E o Center é o portal web que será utilizado para criar e customizar o aplicativo e também para administrar e gerenciar a operação. Cada solução é criada em um ambiente YouMoveMe, ou seja, na minha empresa eu posso ter um ambiente para a equipe de vendas, um ambiente para a equipe de logística, outro para a equipe de serviços e assim vai. Neste caso, eu tenho 3 soluções diferentes. E toda solução criada em um ambiente YouMoveMe sempre vai utilizar uma estrutura básica. Nós criamos aqui 4 perguntas para exemplificar o que é essa estrutura. Quem, onde, o que e quando. Então, quem são os usuários que utilizarão o aplicativo? Onde são locais onde estes usuários visitarão para fazer algum tipo de ação. O que são as atividades, aquelas ações que eles precisam realizar em cada um dos locais visitados. E quando são as tarefas, ou seja, uma relação das 3 perguntas anteriores acrescido de uma data de uma hora. Usuários visitam locais para fazer atividades em uma determinada data e hora. Exemplificando aqui cada uma dessas entidades, cada uma dessas estruturas, nós temos aqui exemplos de usuários: vendedores, entregadores, técnicos, pesquisadores, entre outros. Locais podem ser endereços ou objetos. Um cliente é um local, um ponto de venda é um outro exemplo de local, um veículo também pode ser um local, um equipamento também é exemplo de locais. Atividades podem ser pedidos, pesquisas, entregas, instalações, auditorias, entre outros. E tarefas são os agendamentos. Como eu comentei, a relação do usuário que deve fazer a tarefa, o local que aquela tarefa deve ser executada, quais são as atividades que compõem a execução daquela tarefa, em uma determinada data e uma hora. Nesta ilustração, temos um usuário que vai respeitar um calendário, uma definição de data e hora, para visitar um local e executar um conjunto de atividades. O Marcelo vai visitar o mercado do Alemão para fazer o check-in, o pedido e o check-out. Agora vamos falar sobre a estrutura de uma atividade na plataforma. A atividade ela tem também uma estrutura básica. Toda atividade ela é composta por seções e campos. Fazendo uma analogia com um pedido, o formulário de pedido no papel, por exemplo, nós temos aqui o pedido dividido em 3 etapas, 3 seções diferentes. Então, o pedido, o papel, o formulário do pedido é a atividade na plataforma YouMoveMe. Cada uma dessas divisões aqui são seções. Então, a minha atividade tem 3 seções diferentes: cabeçalho do pedido, itens do pedido e totais do pedido. E os campos nada mais são do que as informações presentes em cada uma dessas seções. Agora vamos conhecer na prática a estrutura que eu comentei até agora.
Primeiro, eu preciso o quê? Acessar o YouMoveMeCenter. Estou aqui no navegador e aqui na barra de endereços eu coloquei meu primeiro app.youmove.me. Meu primeiro app é o nome da minha solução, é o nome do meu ambiente. Então, coloco o nome do ambiente.youmove.me e na tela de login eu vou colocar aqui as minhas credenciais, usuário e senha. Ok. Caso você ainda não tenha o seu ambiente, peça para o seu gestor de contas. Então, onde é que nós vamos encontrar as 4 perguntas básicas do YouMoveMe, que é aquela estrutura básica que vai estar presente em toda a solução? Aqui no menu lateral, nós temos aqui a pergunta quem, representada pelo menu pessoas, usuários. Então, aqui nós temos os usuários cadastrados na nossa solução. Já tem aqui o usuário master cadastrado. Onde? Locais. Aqui também já tenho um local chamado YouMoveMe SA. A pergunta o que são as nossas atividades? Aqui está o menu atividades, onde eu não tenho nenhuma que eu vou demonstrar na sequência a criação de uma atividade do zero. E logo após nós temos aqui o menu tarefas respondendo a pergunta quando, quem, onde, o que e quando. Esses cadastros, pessoal, eles seguem um padrão. Clicando aqui no cadastro, nós vamos ter a listagem de todos os itens cadastrados, os registros cadastrados até agora. Temos aqui a opção de pesquisa, pesquisa avançada, botão aqui para inclusão, edição dos registros. Isso vai ser padrão nas outras telas do sistema também. Mas vamos começar agora então com a nossa primeira atividade. Nova atividade. Vamos chamar ela de pesquisa de satisfação. Pessoal, vocês vão perceber aqui que existem vários campos, vários atributos, configurações presentes aqui no cadastro de uma nova atividade. Mas eu não vou entrar no mérito dessas configurações neste momento. Vamos criar uma atividade bastante básica, seguindo as configurações padrões. Então, vou primeiramente colocar aqui o nome da nossa atividade, pesquisa de satisfação, e vou clicar em salvar e continuar editando. Por quê? Porque lembrem que eu comentei que toda atividade é composta por seções e campos. Então, primeiro eu preciso salvar a atividade para o sistema habilitar a tela de inclusão de seções. Agora, vamos colocar aqui o nome de uma primeira seção, que vai ser dados pessoais. Adicionar seção. Então, criei uma atividade chamada pesquisa de satisfação e nela adicionei uma seção chamada dados pessoais. Aqui em dados pessoais, nós temos algumas abas correspondente a esta seção que eu estou trabalhando. Na aba Info, temos também aqui uma série de configurações da seção, mas a mais importante aqui agora é a aba Campos. É aqui que nós vamos adicionar os campos que serão apresentados lá no aplicativo quando essa atividade for executada. Para adicionar um novo campo nessa seção, nós vamos clicar aqui, Novo Campo. E a plataforma vai exibir os tipos de campos disponíveis. Eu vou colocar aqui um campo alfanumérico. Quando nós clicamos no tipo de campo, aparece aqui então uma tela com todas as configurações possíveis de acordo com o tipo de campo que eu estou incluindo. Vou colocar aqui uma descrição. Obrigatoriamente eu preciso colocar aqui também um tamanho máximo para esse campo. Então coloquei um campo nome com tamanho máximo de 200 caracteres e vou salvar. Beleza. Além do nome, então agora um campo numérico. Idade. Tamanho máximo, 3 posições. Salvei. E também vou colocar agora um novo campo do tipo lista, chamado sexo. Ele vai ter duas opções de preenchimento, masculino e feminino. Quando nós adicionamos um campo do tipo lista,
nós podemos indicar aqui na seção 2, na etapa 2 de preenchimento, quais são as opções que serão preenchidas. Por enquanto eu vou deixar aqui a origem dos valores de preenchimento manual, quer dizer que aqui na configuração no campo eu vou determinar quais são as opções que serão exibidas. Masculino, adicionar e F de feminino. Ok. Todo campo lista ele sempre vai ter um valor interno que corresponde à chave, o código daquela opção, e um valor de exibição, que é o que vai aparecer na tela para o usuário selecionar. O campo lista ele ainda tem aqui algumas opções, como por exemplo, esta lista ela pode ser de única seleção, ou seja, eu vou preencher apenas um dos valores, ou pode ser de múltipla seleção, onde eu posso selecionar mais de uma das opções. Salvar. Acabei então de adicionar 3 campos na minha seção Dados Pessoais, que está presente na atividade Pesquisa de Satisfação. Agora que eu já tenho a terceira pergunta respondida, a pergunta o quê? Cadastrei aqui uma atividade chamada Pesquisa de Satisfação. Vamos criar agora uma tarefa respondendo a quarta pergunta. A pergunta quando? Então agora nós vamos fazer com que esta atividade apareça lá no aplicativo de um usuário através de uma tarefa. Vamos criar uma tarefa para essa pessoa executar. Então aqui na tela de tarefas eu vou clicar aqui no botão adicionar. Eu vou selecionar quem deve executar essa tarefa. Vou colocar aqui o usuário master. Onde essa pessoa deve executar essa tarefa? Aqui é a lista de locais. Eu só tenho, por enquanto, o local YouMove cadastrado. E aqui embaixo, pessoal, nós vamos selecionar a data. Então, quando essa tarefa deve ser executada. Então, data e hora. E na etapa 3, nós vamos definir quais são as atividades que irão compor essa tarefa. Lembre que eu comentei que uma tarefa tem obrigatoriamente uma pessoa que vai executar a tarefa, o local onde ela deve ser executada, uma data e uma hora, e uma sequência, uma ou mais atividades. Aqui nós só temos uma atividade, então vamos selecionar a nossa aqui, pesquisa de satisfação. Vou clicar em salvar. Acabei de criar a minha primeira tarefa neste ambiente. Voltando aqui para o menu tarefas, por que ela não está aparecendo aqui essa tarefa cadastrada? Porque tem um filtro aqui, um filtro muito importante que ele faz parte da estrutura também básica do entendimento das tarefas na plataforma YouMove. O campo situação ele indica o status de cada uma das tarefas cadastradas. Então nós temos 5 status diferentes aqui. Vou fazer um filtro, selecionar todos eles e clicar aqui na lupinha para aparecer novamente a nossa tarefa que eu cadastrei. Quando eu crio uma tarefa aqui no YouMove Center e essa tarefa ainda não apareceu no aplicativo da pessoa, ou ela não logou ainda, ela está offline, ou seja, ela foi criada aqui no Center, mas ainda não chegou no app. Quando ela está nessa situação, o status fica aqui, pendente de envio para campo. Então eu consigo ver claramente que a pessoa tem uma tarefa, mas ainda não chegou no aparelho dela. Então está aqui, quem é o usuário master, local, a data e a hora prevista de execução que foi cadastrada, e aqui a situação que ela se encontra, pendente de envio para campo. O próximo passo agora é executar essa tarefa lá no aplicativo. Eu vou trazer aqui para a tela agora, vamos deixar aqui no menu principal. Aqui eu tenho então o meu celular. Eu estou espelhando ele aqui na tela. Nele eu já tenho o app do YouMove instalado. Um ponto importante aqui, pessoal, o app que vai ser instalado no aparelho vai ser apenas um. Eu não vou ter um ícone para cada um dos ambientes que eu criar. Eu não vou ter uma instalação para cada solução, para cada ambiente. Porque é na tela de login que eu vou informar
o ambiente, a solução. Meu primeiro app, usuário master e a senha. Então houve um sincronismo e aqui ele recebeu a tarefa que foi distribuída para o usuário master, para o usuário que eu estou logado agora. Voltando lá para o Move Center, só mostrando aqui que a tarefa que ela foi criada, agora ela está no status com a situação em campo. Então eu consigo ver aqui pela retaguarda que essa tarefa já está em posse do usuário lá no seu dispositivo. Vamos lá no app novamente e vamos agora executar essa tarefa. Aqui, pessoal, neste exemplo, como eu não me preocupei ainda com o layout, ele está trazendo aqui um layout padrão. Aparece aqui um ícone padrão do local, o nome dele, a data e a hora que essa tarefa deve ser executada e aqui embaixo o endereço desse local. Mais para frente, nós vamos ver as opções de layout, como modificar as cores, modificar o que vai ser mostrado em cada uma das tarefas, etc. Mas por enquanto, vamos fazer da forma mais padrão possível. Vou clicar aqui na tarefa. Clicando na tarefa, ele já trouxe agora os campos da sessão. Por que não apareceu a atividade, nem a seção, atividade de pesquisa de satisfação e nem a seção dados pessoais? Porque o Move me identificou que só existia uma atividade naquela tarefa, então ele já executou a atividade direto. Ele verificou que essa atividade só tinha uma seção, então não exibiu a lista de seções, já foi direto para a tela de campos. Quando nós temos tarefas com mais de uma atividade, aí sim, aparece na tela anterior uma lista de atividades. E quando eu clico numa atividade com mais de uma seção, o sistema vai exibir a lista de seções antes de exibir a tela de campos. Vamos colocar aqui então o nome, Marcelo Carneiro. Idade, 40. Sexo, masculino. Salvar. Eu preenchi todos os campos. Antes de eu finalizar, de sincronizar esses dados coletados lá para o Move Center, o sistema por padrão ele exibe aqui o que nós chamamos de tela de conferência. Aqui nessa tela de conferência eu tenho como revisar as informações que eu preenchi. Eu posso editar, voltar então para a tela de edição, eu posso excluir os dados e começar de novo. Ainda nessa tela eu posso compartilhar. Quando eu clico nesse ícone, abre uma tela onde eu posso compartilhar por WhatsApp, por e-mail, um espelho dessa tela de conferência. Mas neste caso, o que eu vou fazer é finalizar. Confirma a finalização? Sim. Confirma o sincronismo? Sim. Então agora está transferindo esta tarefa lá para o Move Center. E ela saiu aqui do aplicativo. Voltando aqui para o Center, vamos aqui no menu Tarefas. Está aqui, a tarefa cadastrada está agora no status retornado de campo. Então eu consigo ver, fazer filtros ou através aqui da coluna situação, que tarefas já foram preenchidas, respondidas, executadas e ela já saiu do aparelho da pessoa. Já está retornada de campo. E aqui no menu Ações, o quarto ícone, chamado Ver Dados Coletados, eu consigo visualizar as informações que foram preenchidas. Então aqui está a descrição da atividade executada, a data e a hora executada e a data e hora que ela foi transferida. Lembrando que o app ele pode funcionar offline, então muitas vezes eu tenho aqui essas datas e horas diferentes, a data que eu executei e a data que de fato essa tarefa saiu do aparelho da pessoa. Então eu posso executar toda a tarefa offline e depois, mais tarde, 1, 2 horas depois, transferir ela aqui para o Move Center. Nessa tela eu posso clicar aqui neste ícone para ver os detalhes da pesquisa de satisfação. Então mostra aqui o início, o fim, a hora de transferência e os campos. Nome Marcelo Carneiro, a idade e o sexo. Da seção Dados Pessoais.
Outra forma que eu tenho para visualizar os dados coletados é selecionando a atividade e clicando aqui, ó, visualizar para impressão. Vai abrir então numa nova aba do navegador o resultado da minha tarefa. Na tela, no topo da tela aqui, os dados da tarefa, quem, onde, quando, o ID da tarefa, a situação que ela se encontra, onde ela foi criada, entre outras informações. E aqui embaixo nós temos a atividade que foi executada, pesquisa de satisfação, a execução, a transferência e os campos dados pessoais, da seção dados pessoais, nome, idade e sexo. Agora vamos criar uma nova seção na atividade que foi criada. Menu Atividades, editar a atividade pesquisa de satisfação e adicionar uma nova seção chamada pesquisa. Nesta seção, vou adicionar um campo do tipo qualificação e chamar de sobre os nossos serviços. Ok. Vou adicionar um novo campo também qualificação sobre os nossos produtos. Ok. E vou também colocar um campo para assinatura. A assinatura é uma coleta de uma imagem, certo? Então aqui eu vou selecionar o campo do tipo imagem, chamar ele de assinatura, e o tipo de entrada de dados, em vez de foto, eu vou selecionar aqui a opção desenho. Salvar. Então agora a nossa atividade pesquisa de satisfação contém duas seções, dados pessoais e pesquisa. Agora vamos ver como é que ficou a execução dessa atividade lá no aplicativo. Para isso, temos que criar novamente uma tarefa. Para quem? Para o usuário master, no local YouMoveMe, para ele executar a atividade pesquisa de satisfação. Salvei. Aqui está ela pendente de envio para campo. Vamos lá no aplicativo. Deixar na tela inicial aqui. Lá no aplicativo, forçar um sincronismo. Este sincronismo, pessoal, ele pode ser configurado para acontecer de forma automática. Tá? De tempos em tempos, o aplicativo ele faz uma comunicação com o YouMoveMe Center para saber se tem alguma nova tarefa para o usuário. Aqui está novamente a tarefa, a nova tarefa que foi criada. Clicando agora, o que está aparecendo aqui para o usuário? A seção dados pessoais e pesquisa. Então, como agora esta atividade tem duas seções, está aparecendo aqui as duas opções. Dados pessoais, Aline Borba, idade 23 anos, sexo feminino. Salvar. Pesquisa sobre os nossos serviços. Aqui eu coloquei um campo qualificação, então ele tem aqui o formato das estrelas. Sobre os nossos produtos e o campo assinatura. Ok. Preenchi todos os dados. Vou salvar. Na tela de conferência aqui, ó, eu posso estender então as sessões para validar se está tudo certo. Confirmando, eu vou finalizar. Confirma a finalização sim. E o sincronismo também. Depois na sequência a gente vai ver que a gente pode desativar grande parte desses pop-ups que aparecem ali perguntando se quer finalizar, se quer sincronizar, etc. Inclusive a tela de conferência também é configurável. Voltando lá para o Center, menu tarefas, está aqui a segunda tarefa também retornada de campo, onde eu posso ver agora o preenchimento das duas seções, a pesquisa de satisfação com a seção dados pessoais e a seção pesquisa com todas as informações que eu preenchi lá no aplicativo. Agora nós vamos fazer uma outra alteração aqui no nosso aplicativo. Já criamos então uma tarefa com uma seção, aliás, uma tarefa com uma atividade e uma seção, criamos uma tarefa com uma atividade com duas seções e agora nós vamos criar mais atividades na nossa solução.
que nós vamos fazer aqui? Criar uma atividade chamada check-in. Eu vou colocar agora aqui um outro campo, ordem de exibição. Vou colocar aqui, vai ser o primeiro da listagem, na minha atividade check-in. Vou salvar e continuar editando. Vou colocar aqui uma seção. Como só tem uma seção aqui, eu vou chamá-la de única, tá? Porque esse nome nem vai aparecer lá no aplicativo. E aqui, nos campos, eu vou colocar aqui um campo do tipo data e hora. Ok. Beleza. Vou criar também agora uma atividade chamada checkout. Nesta, a ordem de exibição vai ser 3. Tá? Vou botar primeiro o check-in, depois a pesquisa e depois o checkout. Vamos clicar aqui em salvar e continuar editando. Adicionar a seção. E aqui vou colocar também um campo do tipo data. Data e hora. Ok. Beleza. Antes de criar uma nova tarefa com essas 3 atividades, eu vou só ordenar aqui também, aliás, configurar a ordem de exibição do campo pesquisa de satisfação. Ordem 2. Beleza, agora vamos criar a tarefa. Usuário master, local e o move-me e as 3 atividades. Então, o que a pessoa, quando recebe essa tarefa, deve fazer? Ela deve visitar o endereço e o move-me, ela precisa realizar o check-in, fazer as pesquisas e depois fazer o checkout. Certo? Vamos lá para o app. Realizar aqui um sincronismo. E aqui está a nova tarefa. Clicando na tarefa, terei então a lista de atividades. Como eu não tenho mais apenas uma atividade, o sistema não está executando ela automaticamente. Está perguntando para o usuário qual é a atividade que você quer executar. Então tem aqui o check-in, pesquisa de satisfação e checkout. Agora, pessoal, um ponto muito importante. Nós temos uma configuração que ela define o comportamento da execução de uma atividade perante a tarefa. Lembram quando eu executei a atividade pesquisa de satisfação? A tarefa foi executada, foi finalizada, saiu aqui do aparelho e ficou lá com um status retornado de campo. Se eu executar o check-in agora, o comportamento vai ser o mesmo. Vou colocar aqui uma data e uma hora e salvar. Finalizar. Sim. Ok. Sincronismo também. Está transferindo os dados. Não é isso que a gente quer. Então a gente precisa fazer uma alteração nessas atividades que não têm o poder de finalizar a tarefa. Então lá no Move Me Center, nós vamos no menu Atividades, editar a atividade Check-in e aqui no campo Tipo de execução, por padrão, vem configurado Finalizar tarefa. Então no momento que eu executo essa atividade, ela vai finalizar a tarefa. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou configurar ela para apenas finalizar a atividade. Salvar. Eu vou fazer o mesmo aqui na pesquisa de satisfação. Vai finalizar apenas a atividade. Ok. E depois, lá no checkout, aí sim, esta vai ter o poder de finalizar a tarefa. Vamos criar aqui novamente a tarefa para o usuário. Vamos lá no aplicativo, sincronizar. Ó, check-in, pesquisa e checkout. Vou executar o check-in. Vamos colocar aqui uma data
a hora e salvar. Finalizar. Confirma sim, o sincronismo também. Ele está transferindo os dados. Mas quando terminou a transferência, ele manteve a tarefa aqui ainda. Ele finalizou apenas a atividade. Então, quando eu tenho situações como esta, onde o usuário deve executar uma atividade apenas uma vez, eu configuro ela para finalizar apenas a atividade. Vou clicar aqui na pesquisa de satisfação. Pedro Borba, idade 19 anos, ok. Pesquisa, ok. Salvei. Vou finalizar a pesquisa. Confirmo o sincronismo. Pronto. Eliminou a pesquisa. Agora eu só tenho o checkout para ser executado. E o checkout, nós configuramos ele para, agora sim, finalizar a tarefa. Então essa configuração, pessoal, é uma configuração muito importante, que vocês precisam dominar na hora de entender como é que vai ser a modelagem da solução. Porque eu posso ter uma tarefa com várias atividades e somente algumas, ou somente uma, tem o poder de finalizar a tarefa. Algumas atividades devem ser executadas apenas uma vez, mas mantendo a tarefa em campo para que as outras tarefas, as outras atividades possam ser executadas. Vou fazer uma pequena alteração agora para mostrar um outro cenário, onde eu quero, por exemplo, que o meu usuário, quando eu execute essa tarefa, ele possa fazer várias vezes a pesquisa de satisfação. Então vamos lá, ó. Menu Atividades, Pesquisa de satisfação. O tipo de execução vai ser aqui, ó, manter tarefa no PDA. Tá? Salvei. Vamos criar aqui uma nova tarefa agora. Lá para o usuário master. Ok. Todas as atividades. Salvei. Vamos lá no aplicativo. Agora, vamos fazer aqui o check-in. Ok. Pesquisa de satisfação. Dados pessoais. Pesquisa. Assinatura. Salvar. Finalizar. Finalizei então esta atividade, mas ela continua aqui, para eu poder fazer várias vezes a mesma atividade dentro de uma única tarefa. Então o usuário, eu fui lá no WeMove.me, visitei o WeMove.me, fiz o check-in. Enquanto eu estou lá no WeMove.me, eu posso fazer várias vezes a pesquisa de satisfação. Vou fazer mais uma vez aqui. Ok. Só para gerar mais de um resultado lá. Finalizei agora essa a segunda pesquisa no mesmo local, na minha mesma tarefa. E agora eu terminei minha rotina de hoje e vou fazer o checkout. Ok, vamos botar aqui a data atual, a hora atual também. E vou salvar. Confirma a finalização, sim. Confirma o sincronismo também. Agora sim, eliminou a tarefa do aplicativo. Vamos lá no WeMove.me Center. Vamos atualizar aqui a tela de pesquisa. E vamos ver essa última tarefa que eu executei. Ó, percebam que eu tive uma execução de check-in e eu tive duas execuções da atividade pesquisa de satisfação e uma execução do checkout. Então, posso consultar os dados individualmente por aqui, as atividades por aqui, ou selecionar todas e abrir numa nova aba do navegador para ver. Ó. Então, o check-in, a pesquisa, a outra pesquisa e o checkout. Tá bom? Então, aquela configuração
tipo de execução presente lá no cadastro de atividades é muito importante para a gente ter um comportamento que se deseja lá no aplicativo. Agora eu vou fazer uma outra alteração para mostrar um outro comportamento bastante importante aqui na nossa solução, que é o seguinte, ó, antes eu vou criar aqui uma tarefa. Vamos levar a tarefa lá para o app novamente. Ok. Da forma que está, o usuário ele vai receber aqui o local, a tarefa, e ele pode, por exemplo, vir direto fazer o checkout, ou ele pode fazer a pesquisa sem fazer o check-in. Então isso também não está certo. Então outro parâmetro bastante importante é a sequência de preenchimento dessas atividades. Então vamos lá no menu atividades, vamos editar a atividade pesquisa de satisfação. O que nós temos aqui? Ó? Atividade antecessora. Então eu posso definir qual que é a atividade que antecede o preenchimento da pesquisa de satisfação. Eu vou colocar aqui, ó, check-in. Ok. Agora lá no checkout, eu vou fazer também uma configuração. Qual atividade antecessora? Eu vou dizer que ela não pode ser executada, o check-in, aliás, o checkout não pode ser executada sem ter uma pesquisa de satisfação. Ok. Beleza. Lá no app, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um sincronismo para receber essa atualização que eu fiz, né? Então, esses novos comportamentos. De forma muito simples, basta sincronizar que ele já recebe essa nova configuração. Agora, aqui em pesquisa de satisfação, ele não vai permitir a execução antes que eu faça o check-in. E o mesmo aqui no checkout. Ó. Não vai deixar enquanto eu não faça uma pesquisa. Então a gente consegue facilmente definir um padrão de execução aqui no aplicativo. Outro ponto bastante importante na hora de construir e customizar uma aplicação são as fórmulas. As fórmulas são comportamentos que nós podemos adicionar nos campos, nas sessões e nas atividades. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na atividade check-in, editar aqui a nossa seção chamada única e vou habilitar aqui a acessar a aba campos. Para cada campo adicionado na seção, além dos seus atributos do tipo se ele é editável ou não é, se ele aceita nulo, se ele está ativo, se ele está visível, então cada campo, de acordo com o seu tipo, é claro, exibe aqui uma série de configurações, comportamentos, atributos de acordo com o seu tipo de campo. Além dessas opções, nós temos também aqui o que chamamos de fórmulas de valor e fórmulas de validação. Nas fórmulas de valor, nós podemos configurar comportamentos para manipularmos o conteúdo do campo. Então, por exemplo, numa solução de pedidos, o total do pedido, o valor do desconto, tudo isso eu vou fazer através de fórmulas de valor, cálculos matemáticos, ou a concatenação de strings, eu faço isso através de fórmulas de valor. Já as fórmulas de validação são utilizadas para configurar alguns comportamentos do tipo validar se o campo deve aparecer na tela ou não e também validar o conteúdo. Por exemplo, eu não posso botar uma idade acima de 200 anos, então posso criar uma fórmula de validação para não permitir esse valor. Eu posso fazer uma forma de validação para verificar se o valor do pedido atende um valor mínimo. Vou criar aqui, ó, eu estou reforçando, né? Eu estou aqui na seção da atividade check-in, no campo data. Eu vou criar uma fórmula de valor para esse campo. Eu vou definir aqui uma nova fórmula. Eu defino quando a fórmula será executada. Vamos colocar aqui que vai ser enquanto o campo estiver sendo exibido. E aqui ele pergunta o que esse campo data da seção única vai receber. Eu posso colocar uma constante, eu posso pegar variáveis que estão presentes nos cadastros e eu posso usar também funções. Aqui eu vou usar uma função chamada data atual. Então ele vai pegar a data atual e já vai colocar para esse campo. Eu vou agora desmarcar a edição do campo
E vou fazer o mesmo com o campo hora. Nova fórmula de valor, enquanto o campo estiver sendo exibido, adicionar, função hora atual. E também vou desativar a edição desse campo. Então criei aqui duas formas de valor. Vamos lá no aplicativo, ó. Vamos sincronizar aqui. E ele já vai receber esse novo comportamento. Quando a gente executa agora os check-in, os campos não estão mais editáveis e estão aqui agora com a data e a hora atual. Agora eu vou fazer um exemplo de forma de validação. Vou fazer na atividade pesquisa. Vamos aqui em dados pessoais e no campo idade vamos colocar uma fórmula de validação. Nova fórmula de validação. Vou selecionar o momento que essa fórmula vai rodar, vai ser executada. Eu vou colocar aqui agora, ó, ao sair da tela de campo. Quando a fórmula retornar falso, qual o comportamento que eu quero que o sistema faça? Eu posso selecionar não permitir sair da tela, exibir uma mensagem, mas mesmo assim permitir que ele avance, ou apenas apagar o valor do campo. Eu vou colocar aqui, ó, não permitir sair da tela. E a mensagem vai ser a seguinte: o entrevistado deve ser maior de idade. E aqui na quarta etapa eu vou configurar a fórmula. Qual é a condição? Eu clico no botão adicionar e vou selecionar o campo que eu quero validar, que é o campo idade. Clico no botão adicionar novamente e seleciono agora um operador. Então tem que ser maior ou igual. Clique no botão adicionar, 18. Tá? Aqui eu poderia usar variáveis presentes em outros cadastros, posso usar funções também, mas aqui eu vou colocar uma constante 18. Então, ao sair da tela de campo, quando a forma retornar falso, não vai permitir sair da tela. A mensagem que vai ser exibida vai ser: o entrevistado deve ser maior de idade, e a condição da fórmula é o quê? O campo idade tem que ser maior ou igual a 18. Salvei. Então configurei aqui uma fórmula de validação. Vamos lá para o app. Vamos executar aqui esse check-in, que eu já tinha iniciado. Confirma sim. Eu estou executando um check-in, eu estou mandando esse dado lá do check-in para o eMoving Center. No momento que eu mandei um dado, no momento que eu fiz um sincronizo para enviar uma informação, eu já recebo também as atualizações. Então agora, na pesquisa de satisfação, nos dados pessoais, nós já temos aqui, ó, a validação configurada. Vamos botar aqui 12 anos. Avançar. Não deixou. E exibiu a mensagem: o entrevistado deve ser maior de idade. Opa, beleza. Então vamos botar aqui. Salvar. Agora passou. Então, as fórmulas de validação e de valor têm esse poder, né, de manipular o conteúdo do campo, fazer cálculos matemáticos, concatenações de strings, popular campos do tipo data, preencher já campos do tipo lista, e a validação para validar o conteúdo do campo e muitas vezes também para configurar se o campo ali vai ser exibido na tela ou não. Nós tínhamos aqui no exemplo, né, no campo idade, o que ia acontecer se o campo não fosse, se a fórmula resultasse em falso. Eu poderia marcar aqui para ocultar o campo, por exemplo. Então, duas funções muito importantes na hora de construir e customizar um aplicativo: o entendimento das formas de valor e das formas de validação. Outro ponto bastante importante que nós temos aqui na plataforma é este menu aqui, ó. Quando nós selecionamos um local de uma tarefa e aparece aqui a listagem de atividades,
No canto superior direito eu tenho esse menu. Ele tem aqui 3 atalhos. Mapa. Aqui eu vou poder compartilhar o endereço desse local de visita com o Waze, com o Google Maps, ou chamar um Uber. Eu consigo compartilhar para navegar até lá com qualquer outro aplicativo de navegação que eu tenha instalado no aparelho. Aqui no menu também tenho dados. Eu consigo ver dados cadastrais do local que eu estou visitando. Inclusive a gente pode definir quais são os campos que serão exibidos nessa tela, se o usuário pode ou não editar os campos. E aqui eu também tenho a opção de consultas. Consultas vai exibir históricos de tudo aquilo que já foi executado neste local. Então aqui eu tenho uma série de pesquisas, check-ins e check-outs que já foram executados neste local. Tá? Então eu consigo também aqui consultar um histórico de execução que já aconteceu neste cliente, nesse ponto de venda, ou seja, nesse local. Aqui era uma das pesquisas que eu fiz. A pesquisa, os dados pessoais, o resultado. Então aqui nesse menu eu tenho acesso a essas 3 opções que são muito importantes. Então, pessoal, tudo que foi apresentado aqui vai ser utilizado em qualquer aplicação, seja ela uma aplicação de vendas, seja ela uma aplicação de logística, uma solução de ordem de serviço, de trade marketing, etc. Tá? Sempre vai haver, então, usuários cadastrados, a pergunta quem, a pergunta onde, que são os locais de visita para fazer as execuções, as atividades, que serão os formulários, as ações que os usuários devem executar em cada uma das tarefas, e as tarefas, distribuir para os aparelhos das pessoas os locais que elas precisam visitar e as atividades que elas precisam executar em cada uma dessas tarefas. O usuário, uma vez sincronizando o app, ele vai estar recebendo aqui no aplicativo a lista de tarefas, ele vai executar, seguindo aquelas regras que nós vimos de ordenação, de sequência. Ele vai preencher esses dados e uma vez esses dados transmitidos para a retaguarda, estarão disponíveis para consulta aqui no YouMove Me Center.